Seja a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande contemplar a igreja assim bonita, todo mundo feliz, contente por ter tido condições hoje de estar aqui na casa do Senhor. Infelizmente, alguns não puderam estar por motivo de força maior. E nós estamos aqui, irmãos, aproveitando esse tempo de muita qualidade, esse tempo que o Senhor nos permite, com saúde, graças a Deus. Às vezes com uma dorzinha aqui, outra ali, mas a gente não deixa de vir à casa do Senhor. Embora a gente saiba que tem dias que por conta do trabalho a gente não consegue chegar, mas Deus Ele entende e isso aí é normal, um homem tem que trabalhar, a esposa hoje também trabalha, ajuda, todo mundo dentro da casa, né, faz alguma coisa para contribuir com o crescimento da casa, e isso é importante, né, porque Deus estabeleceu a bênção sobre o seu lar, então continue fazendo isso, continue trabalhando, você jovem continue estudando. Hoje tive o privilégio de acordar às 6 da manhã, já para levar o Pedro para fazer uma prova hoje, fiquei muito feliz, né, toda aquela correria, vai no curso, tem reunião no curso, vai para o centro da cidade, fica aguardando, os pais lá aguardando. Fiquei assim emocionado ver uma mãe trazendo um garotinho menor que o Pedro. E aí quando o garoto entrou, eu percebi que eles eram evangélicos, né? E aí foi lindo porque o pai e a mãe abraçaram, fizeram, né, um sanduíche assim, né? Que sanduíche gostoso. Estou olhando para a Fátima, que a Fátima gosta desses abraços, né, Fátima? E aquele sanduíche assim de pai, mãe, irmãos. E aí eu fiquei me deliciando naquilo ali. Mas o Pedro também estava se deliciando, porque a gente trocou uma ideia, né, Pedro? De 8 até 8h30, para ele não entrar muito antes. E aí ele ficou calmo, estava um pouco nervoso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Como é importante a família, meus irmãos. E eu não posso dizer agora, nesse momento, que eu estou feliz, né, em estar aqui nesse altar, onde o Senhor me permite, em estar aqui na presença dos irmãos, compartilhando já de uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero confessar para os irmãos que eu tenho acordado e eu tenho ido dormir muito feliz com Jesus, e eu estava sentado ali até lembrando, né, de um corinho que diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí para finalizar, sou feliz. Queria que você cantasse. Com Jesus, sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. Me desculpe os músicos, as irmãs que cantam, os irmãos. Mas é exatamente isso, estou muito feliz com o Senhor, minhas irmãs, com aquilo que Deus tem feito no meu lar, na minha casa, com o que Deus tem feito em algumas famílias que têm chegado ao meu conhecimento por conta de socorro. E o Senhor verdadeiramente, Ele é fiel à sua palavra. Ela diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor tem amparado muitas famílias, né? Então hoje é noite de celebrar a Deus, né, por essa grande bênção, pois o Senhor tem acolhido a sua família, o Senhor tem cuidado do seu lar, da sua vida, e é por isso que você está aqui nessa noite, por gratidão. Meu aniversário é amanhã, irmãos, tem mais de uma semana, o pastor Fernando que está aqui, né, anunciou, eu pedi para que anunciasse, que estaria comemorando meu aniversário hoje, e é verdade, porque comemorar meu aniversário hoje faz parte do tema, que diz família, reflexo e referência do amor de Deus. Quero estar falando um pouco de nós aqui nessa noite. Nós, a família de Cristo, a família de Deus, né? A família que Deus criou, não só a família Nova Vida, mas de toda a família na terra que serve ao Senhor, que conhece o Senhor Jesus e sabe o quanto é maravilhoso ter essa família calorosa, que é a família de Cristo, né? Saber do valor da nossa família. Eu não estou falando de trabalho, irmãos, não estou falando de situações, né? Porque as situações, os trabalhos que surgem, são coisas da vida, né? Não é fácil aqui na terra, mas o Senhor, Ele tem cuidado de tudo. Então,
se seu irmão tem te dado um pouquinho de trabalho, se seu filho te dá um pouquinho de trabalho, liga não, porque isso é passageiro. Eles também nos dão muitas alegrias, né? E é da vontade de Deus, e é da nossa vontade também, nós estejamos bem juntinhos, como família, como uma só família, como a família de Cristo. Então, como base, né, desse tema, Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, vamos estar fazendo essa leitura juntos. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, do 46 ao 50. E falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. A minha versão está um pouco diferente, irmãos, porque a daqui da igreja eu tive que deixar em casa. Minhas vistas hoje não está muito legal. E a letra é muito pequenininha, eu peço perdão aos irmãos, amém? Vamos continuar. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e eis meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Senhor, muito obrigado mais uma vez, por esse momento tão bom, Senhor, que está na Tua presença. Fala, Senhor, o coração da Tua igreja, e me ajuda, Senhor, a falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ser conosco nesse momento, Pai. Tira tudo aquilo que possa tentar tirar a nossa atenção, Pai. Tira todo eu, joga por terra, Senhor, todo o mal, Pai. Nesse momento agora, que seja, Senhor, um momento somente Teu, Pai. Ó Espírito Santo, se faça presente agora, nesse momento. Revele a Sua palavra a nós, porque nós queremos sair daqui nessa noite muito cheio e mais felizes do que já somos, Senhor. Essa é a minha oração, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pequena leitura, com base no que nós acabamos de ler. Interessante o que Jesus ele fala, parece assim, estranho, né? Uma fala de Jesus, e quem? Minha mãe, meus irmãos, mas na realidade o que ele estava querendo dizer é o seguinte, ao invés de Jesus sair imediatamente, depois de ter sido anunciado que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, ele primeiro fala, né? E ele traz aí um exemplo, espiritualmente falando, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a minha vontade, e isso é muito verdadeiro, porque nós precisamos estar atentos à voz de Deus, e é necessário que nós estejamos debaixo da sua vontade, estejamos, né, no prumo, diante do Senhor, para a gente poder ter ouvido para Ele. Mas interessante que diz assim, ao invés de sair imediatamente e ver sua família, Jesus aproveitou isso como uma oportunidade para ilustrar uma lição. E estendendo sua mão para seus discípulos, ele disse, eis minha mãe e meus irmãos, apontando para eles. Eis minha mãe e meus irmãos. Com este gesto, esta observação, Jesus indicou que seus discípulos eram sua família. Jesus então explicou o que ele quis dizer com isso. Ele ampliou a definição da palavra discípulo para aquele que faz a vontade de seu Pai. Porque quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, irmã e mãe. Uma família consiste de um pai, que é o cabeça, uma mãe, irmãos e irmãos. No modelo bíblico, uma família vive unida. Eles experimentam e procuram superar as provações da vida juntos. Eles compartilham o que têm juntos. Eles se apoiam mutuamente em suas esperanças e sonhos. Eles cuidam um dos outros. Embora tivesse uma família de sangue, Jesus estava ensinando que ele também tinha uma família espiritual. E isso é tremendo, irmãos, porque, na verdade, nem sempre, né, eu não vou ter a minha mãe de sangue
do meu lado, nem sempre meu pai vai estar perto, mas eu louvo a Deus porque eu tenho aqui o meu pastor, que é como um pai para nós aqui nesta igreja, é o anjo desta igreja. Eu tenho minha sogra, que é minha mãe, tenho o meu sogro, que é como um pai, e eu gosto de falar isso para ele, porque é justo ele ouvir isso, né? É um homem que realmente ele tem esse valor. Minha sogra na cozinha, eu falo, meu Deus, parece que tem uns 30 filhos aqui, porque ela faz uma comida com tanto prazer, e a gente fica tanto feliz, né? Tem dia que a gente quer comer a comidinha da mãe, mas às vezes, né, a gente está ali perto da sogra, eu não deixo de comer a comida de mãe, porque a minha sogra ela faz com esse mesmo carinho, porque lá está também a sua filha, Andressa, né? Então é sobre isso que eu quero falar, sobre essa família, que a gente não faz acepção. A família de Cristo não tem diferença, irmãos. A família de Cristo ela é verdadeira, no sentido de sentimento, no sentido de intenção, sabe? E isso é maravilhoso, quando, na verdade, nós estamos vivendo dias difíceis, onde as intenções, elas são diversas, mas quando se fala de amor, aí já fica um pouco difícil da gente conversar. Mas aqui nessa noite, fica fácil falar sobre o amor de Deus, fica muito fácil falar sobre a família de Cristo, olhando para essa igreja tão abençoada, tão dedicada um ao outro, uma família que está sempre disposta a abraçar a causa, não só da igreja, mas de cada irmão. Nós já temos tantos testemunhos, irmãos, de irmãos que estavam precisando de tanta oração, né? Prova disso o pastor Paulo, que foi tão abraçado aqui, eu que fui tão abraçado aqui com a Andressa, por essa família, a família de Cristo, que não perdeu tempo, tem de ir da minha casa para me ajudar, nem muito menos das orações. Isso são pequenos exemplos de grandes coisas, irmãos, que Deus vem fazendo aqui nesse lugar, que Deus vem fazendo em cada família aqui representado. Eu quero trazer uma boa notícia para vocês nessa noite. Deus vai continuar fazendo o que Ele tem feito até o dia de hoje. Ele vai continuar fazendo. Sabe por quê? Porque diz a sua palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele é imutável. Louvado seja o teu nome. Então, irmãos, preste atenção no que eu vou estar falando. Falei para a Andressa que esse caderno foi muito importante para mim, porque quem sabe e me conhece, eu tenho uma vida muito corrida, porém, de muita comunhão com Deus, no sentido assim, Deus fala muito comigo, e às vezes eu esqueço de anotar as coisas, eu compartilho muita coisa com ela no quarto, a gente chora, e eu choro igual criança, porque, eu não sei se os irmãos não sabem, eu sou primo do Jeremias, né, e eu choro mesmo, e eu não consigo me controlar, né, e esse descontrole eu me permito mesmo dentro do meu quarto, não tem problema, mas eu tenho tentado me controlar aqui na igreja, porque às vezes não consigo completar uma frase, mas eu sentindo tanta unção, tanto a presença de Deus, irmãos, isso traz tão cura para a minha alma, para o meu interior, isso traz tanta paz para mim, sentir a presença de Deus. Eu sei que não é diferente na vida de vocês, então seja sensível a essa presença do Espírito Santo, porque Ele tem feito e Ele quer fazer muito mais na vida de vocês, sabe? Ele quer preencher qualquer vazio. Ele quer habitar não só em cada cômodo da sua casa, mas em cada cômodo do seu ser, da sua mente, do seu coração. Talvez você esteja falando assim, poxa, é verdade, eu tenho uma família, mas quando eu chego na minha casa, de fato, na minha casa mesmo, onde eu vou dormir, eu me sinto tão só. Não, você não está só. Ali a presença de Deus está preenchendo todo o ambiente da sua casa. Talvez você olhe para a sua cama, ou para o seu quarto onde você dorme sozinho, comece a olhar a partir de hoje e veja o quanto o Senhor é grande, o quanto Ele ocupa o espaço do seu quarto. Olhe para o lado da sua cama e perceba que você não está só, o Espírito Santo está do seu lado. O verdadeiro amigo, aquele que não tem nenhuma outra intenção em si não ficar olhando para você, velando o seu sono, dizendo, eu cuido até você dormindo. Esses dias eu estava chorando no pé da minha cama, eu estava sendo tão abraçado pelo Senhor, e eu comecei a chorar. Eu falei, Andressa, olha o que eu estou sentindo agora. E ela ficou olhando assim, que ela não estava vendo nada, e ela devia estar pensando assim, mais um momento de surto dele, num bom sentido, né? E eu falei assim, olha o que ele faz, Andressa.
É como se a gente fosse uma criança e a gente fica ali, igual o João Miguel, batendo o pezinho. E ali, sabe, o pai e a mãe com tanta paciência, tentando explicar ao João que ele não pode subir ali, senão ele cai. E assim o Senhor faz todos os dias. Não, Rodrigo, não sobe, meu filho. Vem cá, meu filho, eu já falei para você, não sobe. E assim é o cuidado de Deus. Eu louvo a Deus nessa noite. E eu quero que você se alegre comigo nessa noite, porque você pertence, aleluia, a essa família. Eu quero te dizer que o pai dessa família é o Abba Pai. Aleluia, o pai dessa família é o Senhor que te cuida, que te sara, que te sustenta, que pega na tua mão com mão forte, diz a palavra de Deus. Aleluia, e não deixa você fraquejar, não deixa. Aleluia. Mas vamos voltar aqui para a parte de leitura, meus irmãos, porque Deus tem muito para falar e Ele vai me ajudar quanto ao tempo, em nome de Jesus, eu creio. A família é parte de um sistema de valores que Deus estabeleceu e usa a fim de revelar-se a si mesmo. Quando olhamos para a Bíblia, vamos encontrar vários exemplos de Deus. Isso é uma verdade. Deus usando figuras familiares, a fim de se revelar. Aleluia. Lá em Isaías 49, versículo 15, também o 16, eu anotei só o 15 aqui. Uma pergunta: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Aleluia. A pergunta com resposta, e muitas das vezes essa resposta assim deixa assim, a gente até um pouco assim triste, porque infelizmente às vezes a gente encontra algumas mães desnaturadas, né? Desculpa a expressão, mas por conta de alguns abismos, né? Porque infelizmente um abismo chama o outro, e a gente sabe que existem muitas mães que por conta de vícios, né? Por conta de algumas escolhas erradas, podemos dizer assim, fica melhor. E aí acaba, sabe, trilhando um caminho difícil e mais ainda para os seus filhos. Se acaba ficando ausente de casa, o filho tem que ficar com uma outra pessoa. E acaba acontecendo até na prática essa pergunta aqui, que a palavra de Deus traz para a gente nessa noite. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Então, eu quero reforçar dizendo assim, em caráter, né, disso que eu acabei de falar, a gente pode até encontrar sim, mas olha o que a Bíblia diz: mas ainda que esta venha se esquecer dele, eu não me esquecerei de vocês. Tenho o nome de vocês gravado nas palmas das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, eu tenho certeza, Ele diz isso com muita, aleluia, com muita alegria, porque Ele é o próprio que garante isso, aleluia. Deus, quando quis explicar um pouco melhor o amor que Ele tem por nós, Ele usa a figura de mãe. Por outro lado, quando Ele quis falar sobre o cuidado que Ele tem para conosco, Ele deixa de lado a figura materna e Ele introduz a figura paterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 7, do versículo 9 ao 11, o Senhor diz: ou, qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, obviamente, quando fala de Deus, como quem se preocupa e cuida de seus filhos, ele usa a figura paterna sobre quem repousa responsabilidade de provisão do cuidado em cada um desses exemplos. Nós vemos Deus mexendo na relação entre pai e filho para nos ajudar a entender a natureza do nosso próprio relacionamento com Ele. Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus diz assim, fala a respeito de correção e diz: se vocês estão sem correção, vocês não são filhos, são bastardos, pois qual é o filho em que o pai não corrige?
E a Bíblia enfatiza, porque o pai corrige o filho a quem o ama. Aleluia. Novamente, nós temos um paralelo usado por Deus. E não podemos limitar essas relações de Deus através de figuras familiares, somente essa relação entre pai e filho. Nós podemos olhar para as Escrituras e encontrar também declarações de Deus usando o relacionamento entre o homem e a sua esposa. Efésios capítulo 5 diz que os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a Bíblia diz que as esposas devem submissão aos seus maridos, como a igreja deve submissão a Cristo. Quando olhamos para o livro de Cantares, que é considerado uma alegoria profética do relacionamento entre o noivo e a noiva, apontando para Cristo, que é a igreja, vemos de novo a mesma figura. Isaías 62, versículo 5, diz: como o noivo se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. A pergunta é, por que Deus usou figuras familiares para se revelar a algo que nós precisamos entender? Perdão. A pergunta é, por que Deus usou figuras familiares para se revelar? Há algo que nós precisamos entender a respeito de Deus, que é a sua família. Efésios capítulo 2, 19 diz: assim já não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da mesma família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há algo que precisamos entender, irmãos, na Bíblia, que Deus tem uma família. E muitas das vezes, o nosso conceito a respeito da família de Deus é equivocado. Durante muito tempo, eu imaginava que Deus passou a ter uma família quando criou os homens e a humanidade para tratá-los como filhos. Mas a verdade é que na própria perspectiva bíblica, você não passa a ter uma família quando gera filhos. Os filhos, na verdade, são o aumento de uma família formada. A primeira família formada por Deus no Éden, nós temos o exemplo claro nas Escrituras, que diz respeito à união de um homem e uma mulher, porque era por meio de um casamento que uma nova família nasce. Gênesis capítulo 2, versículo 1, 4. Um núcleo familiar já existente, inicia a sua, diz assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, iniciar a sua mulher, o homem e a sua mulher, e agora os dois tornarão uma só carne. A família sempre nasce a partir da união do casal. E os filhos? Os filhos são apenas o aumento da família. Eu formei a minha própria família. Quando deixei os meus pais, a Andressa também deixou os seus pais, nós nos unimos pela aliança do matrimônio e formamos uma nova família. Um tempo depois, quando Ana Beatriz nasceu, nós estávamos apenas desfrutando do aumento de uma família já pré-existente. 2 anos depois, mais ou menos isso, se eu estiver errado, Andressa, depois você me corrige. Quando minha linda Maria Alice nasceu, veio compor o aumento da família. Anos depois, acho que 7 anos, também nasceu o Pedro Lucas, que também veio compor o aumento da família. Mas não o início de uma família. Quando entendemos isso, irmãos, percebemos que Deus já tinha uma família antes de criar o homem. Os filhos de Deus são apenas o aumento da família. E eu ouso dizer que o ministério bíblico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não apenas constitui essa família pré-existente, essa família eterna de Deus, mas ela é o maior exemplo para nós no que deveria ser uma família, distribuições de papéis, funções e tarefas, e forma como cada um deles interagem, promovendo não apenas
a outra pessoa, mas também cooperando com o exercício das funções. E deveríamos fazer entender que Deus espera de nós e das nossas próprias famílias. A família terrena, que vem junto com a criação do homem, e é o que nós podemos definir de uma réplica imperativa e incompleta de uma família celestial já existente. É difícil, fora de um plano espiritual, é difícil fora, né, de todos esses contextos, é difícil você entender que, na verdade, é apenas a nossa família, é apenas um aumento de uma família que, espiritualmente dizendo, já existe, irmãos. E eu confesso aos irmãos que tem 2 semanas que eu tive uma experiência assim, até um pouco chata, porque estive acompanhando 2 irmãos, dele até meu primo de sangue, no hospital. Um já teve alta e o meu primo ainda está internado. E tive o privilégio de visitar os 2, mas o interessante é que na casa do primeiro, que foi na segunda retrasada, quando ele entrou no hospital, e na terça eu consegui visitar ele, em seguida, quando eu saí da casa dele, do hospital, eu fui para a casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, eu sei que hoje a família dele, de sangue, é ele, o filho e a sua esposa. Né? Não existe mais ninguém. Mas quando eu cheguei na sua casa, a casa estava lotada, pastor. Na porta não tinha nem como passar. E eu vi algumas diaconisas, né, umas fazendo café, outras já tinham lavado a louça. E a casa estava muito cheia. E, ao mesmo tempo que eu estava triste, sabendo que o meu irmão estava internado, eu fiquei feliz quando eu olhei toda aquela família ali reunida, preenchendo aquela casa, todos orando, todos se abraçando, todos em uma só frase dizendo, ele vai ficar curado, ele vai sair. E eu fiquei feliz. E eu louvo a Deus, porque eu fiquei pensando durante todos esses dias, porque minha casa também, ela, por várias vezes, ela já foi também alvo de todo esse amparo, sabe? De todo esse aconchego de família. E eu já, por várias vezes, já olhei assim, e a maioria não era minha família de sangue, mas era a família de Cristo que estava na minha casa, reunida, cheia de boa intenção, né? E também ali mexendo na casa, né? A Alessandra presenciou, né? Os irmãos limpando lá em casa, né, Alessandra? Outros diaconisa, né? E isso é maravilhoso, irmãos. Saber que a família de Cristo, ela se une, né, para a cura. A família de Cristo, ela se une para que essas doenças ruins, que causam muita tristeza profunda, né, elas vão embora. E isso é maravilhoso, irmãos, quando nós temos o calor, quando nós temos a atenção de vocês, que são nossos irmãos. E é por isso que eu estou muito feliz, e é por isso que eu sou feliz com Jesus, por pertencer a esta família. Meu aniversário é amanhã, e eu vou trabalhar, graças a Deus, eu estou de serviço amanhã. Mas hoje eu já estou tendo o privilégio de, daqui a pouco nós vamos encerrar esse culto e vamos comer um bolo junto ali. E sabe com quem eu vou comer esse bolo comemorando o meu aniversário, irmãos? Com vocês, a minha família, a família de Cristo, a família que já existia antes de eu nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Uma família que eu nem conhecia, e nem meu pai, nem minha mãe. Mas que quando eu fiquei um pouquinho já crescido, eu comecei a enxergar uns homens indo lá em casa e falando do amor de Cristo para minha mãe, chamando ela de irmã, chamando meu pai de irmão. Eu não entendia por que eles se chamavam de irmão se eu nunca tinha visto aquele homem lá em casa. E eles falavam, domingo que vem eu volto de novo. E até ainda hoje a minha mãe e o meu pai, eles ficam brincando, né, dizendo, lembra quando você era pequenininho? E você falou para os irmãos que estavam evangelizando a gente, que era para eles ir embora logo, que a gente já estava arrumado para ir para o Parque Xangai. Domingo, era só eu, meus irmãos já não tinham nascido. Meu pai me arrumava, me levava para o Parque Xangai. Mas aí, justamente na hora de ir para o Parque Xangai, chegava os irmãos lá em casa,
meu irmão, oi minha irmã. Aí eu teve um dia que rapidinho, porque meu pai vai me levar para o parque. Eu não lembro disso, lógico, mas a minha mãe ficou cheia de vergonha, o meu pai. Mas sabe o que aconteceu? Depois de anos, quando eu comecei a entender, porque a criança ela leva um tempo para começar a conhecer quem é o tio, quem é o irmão, quem é a irmã. Assim somos nós, a família de Cristo. Depois de um tempo, eu comecei a entender o que era, e eu comecei a conhecer esses meus irmãos, que um deles já está até na glória, mas que muito carinho chegava lá em casa e era bem recebido. E assim como ele era bem recebido, também era bem chegado, sabe por quê? Porque esse irmão, ele não chegava, eu lembro que ele não chegava com nada assim para dar, fisicamente, mas ele chegava cheio da unção de Deus, cansado do trabalho. O irmão Dagoberto foi por várias vezes, um homem humilde, um homem que tinha uma família grande, que os filhos davam tanto trabalho para ele, mas ele fazia questão, movido pelo Espírito, ele ia lá em casa, sentava no sofá da minha mãe, e abria a Bíblia com muita humildade, começava a falar vários versículos. E daqui a pouco, quando eu me dei conta, meu pai, que gostava de pagode, gostava de muitas coisas, já estava ouvindo louvores do J. Neto. Daqui a pouco, meu pai trabalhando em casa, porque sempre foi padeiro, sempre teve comércio em casa. Eu, desde pequeno, via meu pai fazendo pão. E meu pai sempre teve o hábito de fazer pão, e assoviando e cantando. Então, eu fui criado nesse ambiente, e daqui a pouco chega uma irmã, e daqui a pouco culto na minha casa da minha mãe pequena, uma casa humilde, e às vezes tinha que pedir licença para passar, cheia de irmãs, cheia de pessoas que eu não conhecia, mas que estavam ali orando. Daqui a pouco eles, sem eu conhecer eles, estavam falando o nome de uma tia minha, da minha avó, e falando nomes da minha família de sangue. Eu falei, nem conheço eles, como é que eles conhecem a minha família? É a família de Cristo, que se revela através do Espírito Santo. É a família de Cristo, aleluia, que é onde o Espírito Santo revela o seu amor verdadeiro. São esses exemplos que Deus usa a família para trazer também a existência, muitas das vezes, daquilo que você não lembra, mas que Ele também é o seu pai, mas que Ele também supre o lugar da sua mãe, mas que Ele também supre o lugar dos seus irmãos, não querendo tirar o lugar dessas pessoas que são importantes para nós, não, mas querendo se revelar a nós. Jesus Cristo é lindo, o Espírito Santo é maravilhoso, porque todos os dias, assim como nós fazemos com uma criança que não entende, mas que a gente busca paciência da onde não existe, para não bater, mas querer ensinar os nossos filhos, assim o Espírito Santo se revela a nós. Ele olha para nós como essa criança, e Ele não faz bico nem não, mas Ele tem paciência de todos os dias ficar falando comigo. Rodrigo, já te falei ontem, não sobe aí, não faça isso. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Irmãos, é muito sério. Agora eu vou estar fechando essa palavra que o Senhor me deu, trazendo, aleluia, também uma revelação que está escrito ainda em Mateus, no capítulo 24, do 1 ao 13, se você quiser me acompanhar, eu vou fazer a leitura. Porque, irmãos, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui de coisas que eu vivi, do que eu tenho vivido, do que vocês também têm vivido e já viveram, eu também quero dizer também, mas não vou me ater nas dificuldades que nós temos passado e visto lá fora. Mas, irmãos, não tem como a gente não falar, não tem como a gente passar assim direto, né, despercebido, né, do que tem acontecido no mundo aí fora, né, do que Deus tem, assim, trazido poucos alertas através das bocas, né. Muito tem se pregado evangelhos de prosperidade, muito tem se falado daquilo que Deus pode fazer. Venha, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai libertar. Sim, o nome de Jesus, Ele tem o poder para curar, para libertar, para salvar. E foi para isso que que Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos remissão de pecados. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a volta de Jesus está próxima e os acontecimentos estão aí. E Deus, Ele me trouxe um alerta nessa noite quanto a isso.
E é difícil a gente entender porque tanta dificuldade nós enfrentamos, né? Não só no meio da nossa família, não só na nossa caminhada, não só no dia a dia, não só aí fora, no nosso trabalho, né? Pelas ruas e as notícias, mas, na verdade, nessa noite o Espírito Santo, ele quer trazer para nós, né, o que ele fala todos os dias, que é sobre o seu amor. Jesus, ele se revela todos os dias com amor. E esse amor tão verdadeiro, e esse amor tão poderoso, né, nós temos falado pouco, nesse sentido aqui que eu vou falar agora. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvires de guerras e de números de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12 e o 13, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu louvo a Deus nessa noite, irmãos, porque Deus, através da nossa família, através da família de Cristo, Ele continua se revelando com o seu amor. E é triste porque a gente olha para este mundo e verdadeiramente a gente vê que o amor, ele tem se esfriado e com muita velocidade. Mas nessa noite eu quero trazer uma boa notícia para nós, através do Espírito de Deus. Aleluia. Eu peço que vocês continuem nesta carreira onde diz o versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixem de amar os seus irmãos, não só os de sangue, como também, né, os da família de Cristo, que são a nossa família. Não deixe de fazer o seu papel como servo do Senhor. Não deixe de ter a atenção que Deus quer que você tenha, quando alguém passa por você e você precisa fazer o exercício daquilo que Deus já colocou no seu coração. E é por isso, irmãos, que existem muitas pessoas tristes, porque deixaram de praticar aquilo que conhece, aquilo que sabe que deveria fazer. E eu peço que você faça sacrifícios também, se for possível. Eu sei que, não só falando de dinheiro, mas eu quero falar de tempo também. O tempo está muito corrido e virou nosso pior inimigo. Hoje a gente fala correndo, hoje a gente deixa uma mensagem no WhatsApp e às vezes demora a ser respondido, e a gente entende, a gente sabe que cada um tem suas correrias, mas eu peço que cada um de vocês faça um esforço. Deem atenção, sim, não só aos seus filhos, não só às suas esposas, não só ao seu cônjuge, não só aquele que são seus parentes, que precisam da sua atenção, que precisa que você fique um pouco fora da sua casa de origem, vá para a casa dos seus pais ou para a casa de um tio seu. Viva esse tempo de qualidade, mas também viva no seu trabalho se você tiver condições. Eu sou alvo de alguém
que sempre fez esse exercício. Eu sei que ele vai reclamar comigo depois, mas eu estou vendo ele lá atrás. Não é meu irmão de sangue, mas é mais como se fosse, é da família de Cristo, que Deus me deu há mais de 22 anos. Irmão Sérgio, que está lá atrás, que eu tive o prazer de conhecer, que um dia me surpreendeu lá no centro da cidade, quando trabalhávamos juntos, e foi almoçar comigo, e acabou o almoço, acabou o nosso assunto, porque tínhamos que voltar para o nosso trabalho, e eu levantei, ele levantou por quê? Senta de novo. Eu não entendi, e ele sabia que a Andressa estava precisando de um suporte, porque eu não estava conseguindo pagar o plano de saúde, tinha parado de pagar o plano, e era importante o plano de saúde para ela, e ele olhou para mim, e eu enxerguei tanto amor nos olhos dele, irmão, porque... E ele falou assim, nós só vamos sair daqui depois que eu ligar para o plano e a gente tiver resolvido o plano de saúde da Andressa. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar pagando, mas eu vou pagar o plano dela por um tempo. Nós levantamos daquele almoço com a situação do plano resolvido. E ele falou só assim para mim, depois de ver com o corretor o boleto para você enviar para mim que eu vou pagar. Não lembro quantos meses, irmãos, mas esse amigo, esse irmão, que não nasceu do ventre da irmã Maria Lucilene, que não saiu daquele ventre ali, mas que veio de uma fonte, que veio da família de Cristo, e que foi lá no centro da cidade encontrar um irmão que estava precisando de um apoio, e me deu um apoio por vários meses. Isso é só um pequeno exemplo de muitas coisas que nós podemos fazer. Tempos depois, sem eu saber de nada, senti uma vontade imensa de ir lá onde ele mora, junto com Pedro. E eu falei assim, Pedro, vamos lá no Sérgio, que ele está precisando de um abraço. É, pai, é. E cheguei lá, era verdade, irmãos. Ele estava passando, né, por um período difícil, né, por um momento, e estava se sentindo um pouco só, né, um homem que é rodeado de muitas pessoas, muitas mesmo, porque... aquele homem estava dentro de casa, simplesmente precisando de um abraço, irmãos. E quando eu cheguei lá, que eu toquei a campainha da casa dele, que ele abriu o portão e vi eu e Pedro, eu vi aquele homem, e a gente tem o hábito de chamar de irmão, né? E a gente chama de PQD, e aí PQD, e aí paraquedista, a gente chama um outro assim, né? E quando eu cheguei lá, eu vi, né, aquele homem maior do que eu, que sempre se colocou como forte, mais baixo do que o Pedro. Quando eu abri a porta, ele, irmão, é você, irmão. E aquele homem me abraçou, desmontou. Irmãos, nós choramos juntos, sabe? E depois daquele período de choro, a gente começou a conversar. Daqui a pouco a gente já estava rindo, brincando. Então é isso, irmãos. É isso que Deus está nos chamando a atenção nessa noite. É por isso que ele fala no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não existe mistério. Não existe, aleluia, mágica, existe sim sentimento verdadeiro, existe sim unção e essência de Deus na minha e na sua vida, que faz a gente lembrar de alguém e não ficar parado ali no sofá, mas faz a gente levantar, colocar uma roupa e ir lá até onde aquele irmão está precisando ser visitado, e você pense que é coisa da sua cabeça, não é não, porque se eu pensava que era coisa da minha cabeça, então eu me enganei, porque o irmão realmente estava precisando de um abraço. Ele não sabia o quanto foi importante, mas foi lá na cidade, almoçamos juntos e resolveu um problema que estava me afetando muito. E nessa noite, irmãos, assim, aleluia, o nosso Pai, Ele quer se revelar a nós e a você que nessa noite talvez esteja triste, precisando que alguém não venha só apenas até você, mas precisando que alguém vá até um filho seu que está distante, vá até um ente querido seu, que há muito tempo não vem na igreja, aleluia, talvez você esteja triste, não porque você, aleluia, está mais de uma semana sem a casa do Senhor, não, mas de repente você está triste hoje, sabe por quê? Porque aquele que você tanto ama, aquela em que você tanto ama, está distante dos caminhos do Senhor. Talvez seja o seu filho de sangue, mas talvez seja um amigo como esse meu amigo, que eu chamo de irmão, que está aqui. E de repente hoje o seu coração está assim, mas eu quero te trazer uma boa notícia, porque não só por uma atitude o filho pródigo saiu para poder ir para o mundo, e antes de sair pediu a sua parte na herança do seu pai, né? Isso está lá
em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 20, e é tremendo, porque eu quero ler 2 versículos aqui, impactantes. E aquele moço saiu, e de repente, quando ele se deu por conta, ele estava ali comendo ração dos porcos, né? Algumas Bíblias vai dizer bolotas de porcos, né? Ração de porcos. E daqui a pouco, num dado momento, ele olhou assim, e ele, na sua sã consciência, ele pensou: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai, os empregados comem melhor, muito melhor, do que a situação que eu estou passando aqui. Eles vivem muito melhor. Opa, deixa eu ir embora daqui. Irmãos, nessa noite, quero trazer uma revelação de Deus com muito carinho para as nossas vidas. E eu quero fazer a leitura aqui da palavra, nessa parte aqui, do versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Fique de pé nessa noite. Queria pedir o apoio da Daphne, para estar aqui agora ministrando um cântico junto com esse tecladista aqui, maravilhoso, João, homem de Deus, ministro na casa do Senhor. Aleluia. Esses irmãos abençoados vai estar aqui ministrando uma canção. Eu gostaria que você ficasse ligado com o que eu vou falar para você nessa noite. O nosso Pai Celestial, aquele que nos criou, aquele que criou todas as coisas, Ele se revelou, se revela e vai continuar se revelando a nós. E Ele vai continuar usando a nossa família como referência do seu amor e do seu poder. Quando um dia eu pensei que eu nunca mais ia ser feliz na minha família, Deus mudou meu choro em risos, em alegria. Pois é, Deus vai fazer assim na sua casa, na sua família também. Quero te dizer algo profundo que Deus falou comigo lá em casa. Eu fiquei debruçado na minha janela e eu fiquei meditando, sabe? E tentando me colocar no lugar deste pai aqui, que a Bíblia fala.